Salve, 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 galerinha do Instituto Santa Terezinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de troca de conhecimento. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus filhos, hoje nós vamos iniciar a nossa reflexão, o nosso estudo, a partir do nosso livro 4, livro esse que equivale todo o conhecimento, a informação que vai ser trabalhada na nossa quarta avaliação. Um livro interessante que vai tratar sobre nossos direitos, sobre os nossos deveres, vai tratar sobre normas, vai tratar sobre regras, vai tratar sobre leis, tudo bem? Então, no nosso livro passado, o nosso livro 3, ele trazia lá a temática descobrir, sobre atos. Nós tratamos lá muita coisa, sobre o nosso modo de ser, o nosso modo de se comportar e de se apresentar nesse mundo, para as pessoas, fazendo, uso do nosso corpo, a nossa parte visível, não é isso? E esse volume 4, ele vai discutir aí, decidir, como conviver, tá? Então, o tema da convivência, ele é central nas nossas reflexões filosóficas, na filosofia como um todo, e de modo especial a convivência é o tema central desse nosso quarto volume, de modo especial da nossa primeira aula que se inicia hoje. Essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, Vou tentar sintetizá-la o máximo possível, porque nós temos grandes informações, porque esse material, além dos objetivos, além dessa pequena introdução, nós vamos falar sobre dois pensadores, Platão e Thomas Hobbes, que vão contribuir para o nosso conhecimento de hoje em relação a como nós decidimos a elaborar leis, a elaborar regras e nos organizar enquanto ser político, enquanto ser social que convive na polis, que convive na cidade, tudo bem? Então vamos ler nosso objetivo do nosso volume para que possamos fazer a leitura do primeiro texto também, tá? Então o objetivo deste volume é diferenciar a ética de outras formas de regulação de conduta humana, como a moral, o direito ou a tecnologia de controle. Segundo, perceber a importância da ética para as mais diversas áreas do conhecimento. Terceiro, compreender a política como uma questão de organização das coletividades. Quarto, valorizar e aprimorar os princípios da democracia. Quinto, assumir a responsabilidade. Sexto, reconhecer as consequências de suas ações e decisões. Então, meus filhos, aí os nossos objetivos gerais que vão ser, desmiuçados, vão ser desmembrados no decorrer do nosso capítulo, no decorrer do nosso livro como um todo. Então, cada capítulo vai tentar almejar, realizar e alcançar esses objetivos, tá? Então, esperamos que com as nossas aulas possa contribuir para que você possa desenvolver, alcançar, esses objetivos, as habilidades e as competências para saber lidar com o raciocínio, com o conhecimento filosófico, com o saber trabalhado em nossa disciplina, ok? Então vamos fazer a nossa leitura aí, a nossa aula ela vai iniciar na página 3, Então vamos falar aí sobre o nosso primeira parte da leitura da página 3. Então o tema da nossa aula é viver com, tá? Então, viver com está relacionado com a convivência. Essa palavra, esse conceito, convivência significa, viver com os outros, viver com o diferente, Então, muito mais do que viver, nós temos que muitas vezes, a partir da educação, a partir do saber e do conhecimento, nós temos que aprender a conviver com a diversidade, a conviver com o diferente. Então, vamos aí na tela fazer a leitura do nosso texto de hoje. O primeiro, quando chegamos a este mundo, somos recebidos por nossos familiares, vizinhos e amigos de nossa família. Com o tempo, as relações com essas e outras pessoas revelam-nos a importância e os desafios de conviver, palavra que significa viver com os outros. Em meio a esses desafios, deparamos-nos com regras que muitas vezes
contrariam nosso desejo de liberdade, regras que já existiam antes mesmo de nascermos ou que vão surgindo no decorrer de nossa vida. Nem sempre gostamos delas, mas frequentemente sentimos-nos obrigados a obedecer a elas a fim de evitar punições. Diante disso, você já se perguntou por que existem regras e leis? Por que devemos respeitá-las? Qual a diferença entre elas? Ou ainda, por que algumas pessoas detêm a autoridade para exigir nossa obediência? Essas perguntas já provocaram reflexões em pessoas dos mais diversos períodos e lugares, entre elas os filósofos. Então, venha conhecer algumas ideias interessantes que esse tema já despertou no decorrer do tempo. Então, aí ao lado nós temos aí o conceito de regras e o conceito de leis. As regras são normas de conduta que foram combinadas ou estabelecidas e devem ser seguidas em determinados locais ou situações, de acordo com os costumes. Já as leis são regras elaboradas pelas autoridades, prevendo direitos, deveres, proibições e punições para os membros de uma comunidade. Ok? Meus filhos, nós temos aí uma vasta, um texto vasto de informação, um texto vasto de questionamento, para que venhamos, a discutir, venhamos, a despertar a nossa reflexão filosófica sobre o nosso conteúdo de hoje, tá? Primeiro nós temos que levar em consideração que a convivência harmoniosa, a convivência fraterna, ela é central e importante para a nossa convivência, em sociedade. Se nós não soubermos viver, em comunidade, não soubermos viver em conjunto, nós teremos dificuldade de relacionamento, teremos conflito e nós podemos, até ser penalizado ou retirado, do convívio social, porque nós acabamos, a nos tornar uma ameaça para o outro. Por isso que surge, as regras, por isso que surgem as leis. E é importante aí você observar que a diferença central entre regra, a diferença central entre leis está no fato de que uma regra, ela é o quê? Ela é um combinado entre duas pessoas ou um grupo. Então, as pessoas entram no consenso e aí elas determinam aquela regra, tá? Então, lei não significa, regra não significa uma lei, tá? Então, a regra significa, um comportamento, uma conduta, ou pode vir se tornar até um valor. Diferentemente, tá, da lei, a lei ela é elaborada por autoridades. Então, meus filhos, vocês têm que diferenciar o que é uma autoridade e o que é um autoritarismo. As leis elas são elaboradas pelas autoridades. E aí sim, as leis, além de ser regras, elas garantem valores, Elas garantem proibições, elas garantem direitos, Então, se você não obedecer, o que a lei determina, se você não cumprir, com seus deveres, se não cumprir com seus direitos, muitas vezes você pode ser penalizado pela lei, tá? Então, a função da lei, tá? Assim como a função das regras é organizar o convívio social, é organizar a vida, tá? É organizar a família, tudo bem? Então, quem cria, Quem cria as regras, quem cria as leis, tá? Então já ficou claro que no questão de regra, todos nós podemos criar, cada grupo pode criar uma regra, Já a questão das leis, nós enquanto cidadãos, nós somos autoridade que podemos vir a criar a lei, Mas de modo especial, nós vamos tratar sobre a questão da democracia. A democracia, ela nos possibilita escolher representante para a elaboração das mesmas, tudo bem? Já o segundo texto do material de vocês, Olhar de Filósofo, da página 3, ele vai, apesar de ser um texto maior, por isso eu não vou pôr ele na tela para leitura, então o vídeo vai ficar muito longo para a gente discutir, mas eu vou resumi-lo e explicá-lo, o que acontece.
Então, nesse texto, Olhar de Filósofo, nós temos aí dois grandes pensadores. Nós temos um clássico, que é o Platão, e temos um moderno, que é o Thomas Hobbes. Então, o que acontece? Para o Platão, ele vai dizer que a organização da vida em sociedade, ela se deu pela política, não é? Então, através da política, vê-se as regras, vê-se as normas, vê-se as leis. E para que ele venha explicar, não é, essa organização, ele vai recorrer a um mito, tá? Ele vai recorrer a um pensamento mitológico clássico grego, que no qual é o mito que conta, não é? Quando o deus, o Zeus, não é? Determinou os titãs Epimeteu e Prometeu, dois irmãos, para distribuir os atributos sobre os seres vivos, os animais, não é? E entre eles estava os homens, não é? Estava o homem. Então o Epimeteu, ele pediu para o irmão para que ele viesse, não é, a distribuir as qualidades, não é, que estavam já pré-determinadas para colocar nos seres vivos. Então, diferente de Prometeu, o Prometeu, não é, ele era mais atencioso, né, inteligente. O próprio nome, não é, Prometeu significa, não é, previdente, aquele que vê primeiro, não é? E o seu irmão, ele era desatento. Então, Epimeteu significa, né, imprevidente, aquele que vê depois, tá, que acontece. Então, o Epimeteu pediu para distribuir as qualidades dos seres vivos, dos animais, e depois o seu irmão fazia a vistoria se estava tudo ok. Então, ele fez isso, e aí o Prometeu foi analisar, não é, a atividade do irmão e viu que tinha acabado os atributos, não é? E faltava um animal que não tinha ficado com atributo, entre eles os humanos. Então, faça essa leitura, esse texto é bem interessante, tá? Estou fazendo aqui a síntese e resumo. Então, Prometeu, não é? Ele percebeu que o ser humano ele não tinha o mínimo necessário e o básico para a sobrevivência. Então, ele vai recorrer ao Monte Olimpo e vai roubar o fogo. E com o fogo, né, o homem conseguiu se aquecer, conseguiu, não é, dominar o cobre, o metal, fazer as suas armas e assim caçar, assim se proteger. Mas também não foi só isso, né? Segundo Platão, o homem com apenas o fogo, com o elemento, né, tornou o homem muito poderoso. Só que o homem ele não tinha, não é, a racionalidade, ele não tinha, não é, a virtude, ele não tinha o conhecimento. Então o homem se tornou-se uma ameaça para si mesmo. Então o que é que o Zeus, não é, mesmo condenando os dois irmãos, o mito vai falar depois a condenação sobre isso, mas o Zeus vai mandar o Hermes, né, trazer a inteligência, trazer a sabedoria para os homens, e aí assim os homens vão se organizar de uma forma racional, os homens vão criar política, os homens vão criar as leis, vão criar as regras, né, nessa concepção de Platão. Esse mito é interessante porque ele era narrado para contar e tinha inúmeros significados, né? Então explicava, não é, tentava trazer o sentido da explicação para não burlar as regras, as normas e as leis, tá? Porque senão sofria punição. Por exemplo, Prometeu, por ele ter roubado o fogo, ele foi condenado, né, ficar preso numa rocha. Cortaram em cima do fígado dele, da costela, botaram o fígado para fora e toda noite vinha um corvo, né, comer, devorar esse fígado. À noite o fígado se reconstituía e ele passou assim a sua vida dessa forma, né? Já o seu irmão, o Epimeteu, era pela sua maneira de ser, não é? Ele era tido como para o mito explicar como era que os astros, como era que os planetas eles faziam o movimento, né? Porque ele era lento, era devagar, então ele foi condenado a carregar, não é, os planetas, carregar o mundo nas costas, tá? Retomando, né, o pensamento de Platão, só que agora na modernidade o texto ele traz aí o Thomas Hobbes. Então o que faz esse pensador, não é? Esse pensador inglês, né, pensador moderno, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vai pensar como era a nossa vida antes, tá, de vivermos numa sociedade organizada, antes de vivermos, não é, em um estado civil com leis como nós. Então Thomas Hobbes vai retomar um estado que ele chama, não é, estado natural. Então no estado natural,
Thomas Hobbes vai analisar que lá existia a lei do mais forte, não é? A lei do todos contra todos. Então tudo era de uma pessoa até quando ela tivesse, tudo ou algo, alguma coisa era de uma pessoa, até quando ela tivesse força suficiente para guardar, para o defender e proteger. Quando ela não tivesse mais força, viesse algum mais forte que ela, viria e tomava tudo o que o pertencia. Então, nesse estado, o homem ele tinha liberdade absoluta, mas ele não tinha segurança, né? Ele não tinha paz. No estado natural de Thomas Hobbes, impera o medo. Então é através do medo, é através da insegurança que nós humanos vamos o quê? Abrir mão da nossa parte, não é? Abrir mão de parte da nossa liberdade absoluta e transferir para uma autoridade, o que ele chama, né? O Leviatã, o soberano. Esse soberano que vai administrar, vai gerir as nossas vidas, tá? E administrar a nossas condutas, o nosso comportamento, vai criar as leis. E quem desobedecê-la, cabe ao Leviatã a nos punir, né? Cabe ao Leviatã a nos castigar. Então, o Thomas Hobbes vai dizer que quando houve, não é, esse consenso, quando houve essa reunião, esse acordo, foi o que ele chamou de um pacto. Então nós abrimos da mão da parte da liberdade absoluta, mas ficamos com parte de liberdade e uma garantia de sobrevivência protegida pelo Leviatã. Então, a lei surge para Thomas Hobbes, a organização da sociedade se dá pela lei, e a lei surge como uma forma de um pacto, não é? O pacto entre os homens. Então são dois pensadores, não é, que retoma a uma alegoria, retoma um pensamento do passado para explicar o surgimento das regras, das normas no nosso tempo presente. O certo é, meus filhos, que nós não impossível, né, conviver numa sociedade onde as pessoas não obedecem, não é? Regras, não obedecem princípios, não obedecem valores e leis. E pior ainda, não é? Seria impossível sobrevivermos em uma sociedade sem regras e sem leis, tá? Então, quem influencia o pensamento de Platão aí, não é? É as ideias do próprio Protágoras, tá? Protágoras, que foi aquele que disse que o homem era a medida de todas as coisas, das que era enquanto era, das que ainda não era enquanto não era, não é? E esse pensamento, tá, de Protágoras, ele vai, não é, confrontar e relacionar com o pensamento, né, de Heráclito, tá, do fluir, né, do tudo flui, tudo muda. Então, meus filhos, não é, faça a leitura do texto, leia lá a questão da política, né? A política ela vem do termo polis, tá? Então o termo polis, que significa cidade, não é? Então as primeiras cidades, a gente já discutiu isso, surgiu na Grécia clássica, tá? E através da polis, através da política que vem as organizações sociais. Então a primeira administração política que houve, não é, na Grécia clássica, ela teve essa questão de uma política democrática exclusivista, né, de um número bem pequeno. Então vocês têm aí o conceito de política na página também de vocês três, nesse texto que eu não li. Assim também como no texto de vocês, no final aí, vocês têm o conceito e o significado que explica, não é? O que é o conceito de Prometeu, o nome do Prometeu, Epimeteu e os Zeus. Então é importante você fazer essa leitura para que você venha compreender. E em cima, não é, da frase no final do texto, a frase que resume, sintetiza o pensamento de Thomas Hobbes, ok? Beijo no coração de todos, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!